Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de julho de 2025. Mais de 3,5 milhões de brasileiros enfrentam dependência química, diz Fiocruz. Parte 3. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mais de 3,5 milhões de brasileiros são considerados dependentes químicos. Quando o foco se volta para o consumo de álcool, os números são ainda mais expressivos, de acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, LENAD, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Aproximadamente 11,7 milhões de brasileiros convivem com a dependência alcoólica. O avanço desses índices representa não apenas um desafio para as famílias, mas também pressiona cada vez mais o sistema público de saúde. Com o aumento contínuo do número de dependentes, o país enfrenta um cenário de preocupação crescente no campo da saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhece a dependência química como uma doença crônica, que exige tratamento contínuo e adequado. Entre as abordagens terapêuticas recomendadas estão a desintoxicação, terapias individuais em grupo e programas de reabilitação em instituições especializadas. Fatores que impulsionam o aumento de casos. Entre as causas que contribuem para o aumento da dependência química no Brasil, destaca-se o maior acesso a substâncias ilícitas como maconha, crack e cocaína. Ao longo dos anos, a facilidade no acesso a essas drogas tem sido apontada como um fator relevante no crescimento do número de usuários. Aspectos sociais, como desemprego, vulnerabilidade da juventude, ausência de suporte familiar e pressão social, também desempenham um papel importante. Para muitos, o uso de substâncias surge como uma tentativa de fuga frente a essas dificuldades. A maioria de nós, de uma forma ou outra, cultivamos às vezes de forma inconsciente ou não, algum tipo de vício em menor ou maior grau. Vícios demonstram situações e conflitos psicológicos, que levam à busca de algum tipo de fuga que possa amenizar a dor de viver, a perplexidade ou negação da vida, medos e inseguranças. São desajustes de ordem emocional da nossa natureza imperfeita que objetiva o imediatismo material antes do espiritual. Evidenciam a nossa posição mental inferior que nos leva a hábitos e vontades negativas. As ilusões do mundo impedem a visão da realidade, e muitos não suportam a realidade e preferem fugir através dos vícios, buscando entorpecer os sentidos para que não tenham que enfrentar a si mesmos. Geralmente os vícios são materiais, como comida, sexo, drogas, trabalho em excesso, etc. Gebaldo José de Souza em Vícios, Instrumentos das Trevas esclarece sobre a oração e sua importância. O consumo de drogas assume proporções gigantescas, nos dias atuais. O vício graça tanto em países ricos quanto nos pobres, no meio das mais diversas camadas sociais. Parece não haver fronteiras para o mal, que mobiliza recursos vultosos, em todo o mundo. A insensatez e a ousadia de traficantes não têm limites. Diariamente jornais e noticiários da televisão focalizam suas ações e as da polícia. E a essa tragédia humana, veio somar-se a AIDS. Só a conscientização, sobretudo dos jovens, pode libertá-los desse flagelo, mal aparentemente indomável. A oração é outro meio eficaz, embora lento na avaliação de nosso imediatismo para a cura de todos os vícios. Não só beneficia as vítimas, como fortalece as famílias, seja concedendo-lhes paciência, seja inspirando-as nos caminhos a seguir, no dia a dia, para que se tornem arrimo dos caídos, a elas vinculados. No livro Vozes do Grande Além, no capítulo intitulado Alcoólatra, um espírito compara o alcoolismo a um incêndio devastador e dá seu depoimento das tragédias que vivenciou, dos sofrimentos que experimenta na própria recuperação, fala das preces,
recursos extraordinários que lhe permitiram despertar para a vida, até que mãos fraternas me trouxeram a benção da oração, pelos talentos da prece, aplacaram-me a sede, ofertando-me água pura. E diz ainda: ofereço-vos o triste exemplo de meu caso particular para escarmento daqueles que começam de copinho a copinho, no aperitivo inocente, na hora de recreio ou na noite festiva, descendo desprevenidos para o desequilíbrio e para a morte. O Evangelho no Lar é outro recurso valioso. O estudo do Evangelho no Lar é recurso importante nessa campanha em favor da liberdade espiritual, pelos reconhecidos benefícios que dele resultam para espíritos dos dois planos da vida. A ele se deve somar outras ações que objetivem recuperar os caídos. A ação educativa e moralizadora que a doutrina espírita pode exercer sobre as famílias, máxime sobre a juventude, é instrumento libertador que está nas mãos do movimento espírita. E o Centro Espírita, como célula viva desse movimento, detém a parcela maior dessas responsabilidades. E a nós, que muito temos sido beneficiados por essa doutrina de amor, cabe-nos atitude vigilante de esclarecimento permanente à comunidade, sobretudo da mocidade, além de apoiar as famílias que já sofram os efeitos maléficos de todas as drogas. Essa tragédia que ora envolve parcela elevada dos espíritos vinculados à terra é fruto da poluição invisível aos olhos desatentos, provocada por mentes enfermas de encarnados e desencarnados, a prenderem seus horríveis tentáculos criaturas invigilantes, inconscientes dos efeitos perversos de suas ações, sobretudo do elevado preço a pagar, no longo caminho da volta ao reequilíbrio, que um dia, cedo ou tarde, a custo de muitas lágrimas, terão todos que percorrer. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.